tema de hoje será relacionado com o quê? Será relacionado com o nosso desenvolvimento profissional, né? Como que nós podemos fazer para atingir melhores resultados na segurança e saúde do trabalho. E para participar comigo dessa live, nós teremos ele, que é uma das maiores referências em SST desse país, Nestor W. Neto. Já vamos convidar o Nestor aqui para a live. Olá, Nestor! Fala, prevencionista. Maravilha, meu caro. E aí, como você está? Uai, sou Vivinho da Silva, né? Eu acho que nesse período de pandemia aí, tanta gente batendo as botas, né? Inclusive até meu sogro se foi. Eu acho que só o fato de estar vivo já é uma boa coisa, né? Como que nós, como que você, como que eu, como que o Nestor, como que nós podemos atingir melhores resultados na área de segurança e saúde do trabalho? Melhor resultado nas nossas atividades, ok? Então, eu tenho certeza que vai ser uma live bem interessante, inclusive, claro, sempre contando muito com a participação de todos vocês aí. Vamos lá, hoje, como nós vamos falar, nós estamos falando aí de como se tornar um profissional de resultados, eu queria que você dissesse para a gente aqui o que você, né, pode dizer para nós, o que você teria a dizer para o nosso pessoal aí que está nos acompanhando, para como que é possível ter melhores resultados na área de segurança e saúde do trabalho. Legal. Esse tema é muito interessante, né? Eu fazendo os rascunhos aqui, eu fiquei pensando, rapaz, isso dá um livro esse tema, né? Porque um profissional de resultado, ele é totalmente diferenciado da grande maioria que a gente vê aí no mercado. O profissional de resultado, a gente pode dizer que ele é um profissional raro. Estava até esse final de semana dando curso lá em São Paulo, a gente acabou falando, né, sobre profissional e tal, e eu me lembrando do Romário, quando ele jogando no Vasco da Gama, quase encerrando a carreira já, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ali, perto dos 40 anos, e jogando no campeonato Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato com alto nível de dificuldade, né? Deveria ser, com jogadores de 20 e poucos anos aí, até 30 e poucos anos, e o Romário, com 40 anos praticamente, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí as pessoas perguntaram para ele, Romário, como é que você consegue ser artilheiro do Campeonato Brasileiro aos 40 anos? Aí o Romário, com aquele jeitão dele, né, falou, peixe, o negócio é muito simples, é fácil. Eu fui artilheiro aos 40 anos porque o nível é baixo. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui para você, pelo que eu percebo na área de segurança do trabalho, infelizmente, o nível é baixo. A gente trabalha numa área que deveria ser técnica, até pelo nome, né? Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de... Mas a gente sabe que, na prática, boa parte dos profissionais, eles estão fora do mercado. Eles disputam vaga de emprego comigo, com você, mas estão fora do mercado. Não se atualizam, não entendem. E aqui eu vou passar para você aqui 6 itens que eu julgo ser muito interessante para ser um profissional de resultado. Até fiz aqui uma apresentação. O item número 1, que eu considero ser importante para um profissional de resultado. O profissional de resultado, ele entende o que ele, como profissional, representa para a empresa. O que isso quer dizer? O profissional, ele entende o papel dele na empresa, ele entende o custo dele, ele entende o que ele gera, ele sabe quanto ele custa, ele sabe quanto ele gera, ele entende o que o setor dele custa para a empresa, né? Exame médico, documentos, etc. Processo na justiça, que a empresa perde, ele sabe tudo isso, mas ele sabe o quanto ele gera de resultado para a empresa. Por exemplo, ele tem aquele quadro que é fácil de fazer, né? Um comparativo do ano anterior para esse ano, né? O que melhorou? A taxa de acidentes melhorou quanto por cento? O índice de acidentalidade caiu quantos por cento? O número de processos na justiça caiu quantos por cento? Então, o profissional de resultado, ele é um profissional que entende isso. Né? Porque ele é um profissional raro. Ele não é um profissional que se encontra em qualquer lugar. Então, o profissional de resultado, ele é como se ele fosse um empreendedor trabalhando dentro de empresa de uma outra pessoa. Porque ele sabe que a carreira é dele, ele sabe que a vida é dele, então ele não delega a carreira dele para a empresa. Até eu estava gravando um vídeo esse final de semana e comentando, né?
A gente, na segurança do trabalho, muitos profissionais cometem o erro gravíssimo de achar que a empresa é que tem que se preocupar com a carreira dele profissional. Isso não é verdade, né? A empresa não vai se preocupar com a sua carreira, até porque a empresa ela não é desenvolvedora de talentos. A empresa ela desenvolve o negócio dela para gerar lucro e você, como profissional, está dentro da empresa, mas a empresa não existe para desenvolver a sua carreira. Então, é importante o profissional entender que a carreira é sua. A carreira é sua, a carreira não é da sua empresa. É cada vez mais sua. Né? E o profissional de resultado, ele sabe disso. De novo, ele é como se ele fosse um empreendedor dele mesmo, trabalhando dentro de uma empresa de uma outra pessoa. Marquei aqui também um tópico 2. O profissional de resultado, ele conhece os setores da empresa. Ele sabe quais setores têm mais chance de adoecer o trabalhador, e nesse setor ele vai dar uma atenção especial. Ele entende quais são os meses onde a produção aumenta acima da média. Então, nesses meses, em muitos casos, ele instrui a empresa a pagar adicional, sazonal para esses períodos onde... Vamos pensar que é uma empresa que fabrica brinquedos. Ele sabe que quando for outubro, novembro, dezembro, a empresa vai explodir, vai fabricar muito brinquedo, a demanda de trabalho lá em cima. Então, em muitos casos, porque a demanda de trabalho sobe muito, estoura o limite de tolerância. Então, a empresa paga adicional para esses 3 meses. Em janeiro, a produção diminui. Em algumas empresas até dão férias coletivas. Né? E ele sabe disso, ele entende quando a produção vai acima, ele entende quando a produção vai abaixo. E, por isso, ele tem uma chance de ter uma gestão de segurança mais eficiente. Ele entende os setores onde o acidente pode acontecer com maior gravidade. Então, a gente sabe quando fala de acidente de trabalho, tem 2 variáveis, né? Gravidade e frequência. Ele entende isso. Ele entende os setores onde tem maior chance de frequência e ele entende os setores onde tem chance de maior gravidade. Então, esse é um profissional acima da média. É um profissional de bom senso. E, como eu disse, ele é um microempreendedor, ele é um empreendedor dentro da empresa dos outros. O profissional de resultados, ele sabe se vender. E para esse tipo de profissional, ele nunca vai para uma reunião para apresentar alguma ideia para o empregador. Olha, tem que fazer enclausuramento na máquina, nós temos que melhorar a nossa gestão de terceiros. O profissional de resultado, ele nunca vai para uma reunião com a diretoria sem ter uma pauta escrita antes. Porque ele sabe, como empreendedor que é, empreendedor dele mesmo, dentro de empresa de outra pessoa, ele sabe que o tempo do empregador vale muito. E ele sabe que se ele desperdiçar o tempo do empregador, ele vai ter dificuldade para conseguir tempo com o empregador novamente. Então, por isso, ele sempre faz uma reunião bem programada, faz uma pauta antes, normalmente ele leva as ideias dele por escrito para poder mostrar para o empregador, falar, ó, essa aqui, ó, tem que investir aqui, o resultado vai vir ali, eu já fiz o desenho, o projeto está aqui, se o senhor resolver investir nisso, vai trazer lucro para o senhor já em 2, 3 anos, ele não entende tudo isso. Estou falando aqui de coisa difícil de fazer? Não, dá para fazer, mas demanda planejamento. E isso não é qualquer profissional que faz. Só são profissionais de resultado. Então, o profissional de resultado, ele sabe em que mês a empresa dele faz o planejamento financeiro. Você tem alguns profissionais que ficam reclamando, mas a empresa não compra equipamento para fazer avaliação ambiental, a empresa não me dá um dosímetro, a empresa não me dá um luxímetro. Mas poucos profissionais sabem quando é que a empresa faz planejamento financeiro para o outro ano. Meu amigo, entenda uma coisa. A gente olha para uma empresa e a gente pensa, nossa, está derramando dinheiro tudo quanto é lado, a empresa está vendendo muito, não sei o quê. E a vida não é assim. Muitas empresas, elas aparentam estar ganhando muito dinheiro, mas não estão. E mesmo aquelas que estão, elas estão ganhando dinheiro por conta de uma coisa chamada planejamento. Então a empresa, ela não vai... tem que comprar um decibelímetro tem que comprar um dosímetro de R$6.000. Compra amanhã, vai lá, compra amanhã. Não, normalmente não é assim.
tem todo um planejamento e tem que entrar no planejamento da empresa esse cálculo, esse custo. E o profissional de resultado sabe disso. Tô com o cabelo aqui na minha boca. Um profissional de resultado, ele sabe, ele tem um plano de trabalho, tá? Um plano de trabalho diário, semanal, mensal e anual. Então, um profissional de resultado, como ele sabe se vender, ele nunca vai para um dia de trabalho dele, tipo assim, hoje o que acontecer é isso mesmo. Ele nunca vai assim. Porque todo dia ele tem mais ou menos ali escrito o que ele vai fazer. E durante a semana ele já tem as tarefas chaves para aquela semana. E como é que ele determina as tarefas-chave? Baseado nos problemas que a empresa possui e baseado na melhoria que a empresa precisa. Então, baseado na própria empresa, o profissional desenha uma pauta, uma rotina de trabalho. O profissional de resultado, ele não acredita em tudo que vê. Aí, na segurança do trabalho, é muito interessante, né? Esses dias, eu estava vendo um colega falando, olha, a NR1 vai acabar. Como assim, filho? Vai acabar, o E-Social acabou, a NR1 vai acabar também. Vocês viram a matéria, não sei das quantas lá? Aí eu fui ver a matéria dele, a matéria estava dizendo justamente ao contrário, que tudo que estava feito estava mantido. Eu falei, mas, bom, interpretação. E ele não teve capacidade de interpretar, né, o texto. É. E um profissional de resultado, ele sabe interpretar texto, ele não acredita em tudo que ele vê. Se alguém chega e fala, vai acabar, ele fala, está escrito aonde? Cadê seu embasamento? E aí ele vai ler aquilo lá, e em cima do que ele lê, ele vai, talvez se ele precisar conversar com o colega, mas ele vai sempre fugir dessas notícias bombásticas. Ele vai, toda vez que vier uma notícia bombástica, vai acender uma luz vermelha e vai falar, isso não me parece ser possível. Porque vamos lá, voltando ao exemplo do colega. A NR1 vai acabar. Tá. A NR24 foi sancionada, já está valendo. O anexo do calor da NR1 foi sancionado, já está valendo. O anexo do calor da NR9 foi sancionado, já está valendo. A NR28 tem várias alterações que já está valendo. A NR3 teve alterações que já está valendo. A NR1 foi atualizada em setembro do ano passado, já está valendo. E agora, em março do ano que vem, entra outra versão ainda. Então, como é que alguém vai vir e acabar com tudo isso de uma hora para outra? Não faz o menor sentido. Notícia bombástica. Vende jornal, dá ibope, mas não é verdade. Então, o profissional de SST, de resultado, ele desenha suas teorias sobre esses assuntos, até assunto polêmico, por exemplo. Quem pode ministrar trabalho em altura? O profissional de resultado, ele vai tentar desenvolver a própria teoria dele. Para isso, ele vai ler artigos e tudo mais. Mas quando alguém perguntar quem pode ministrar trabalho em altura, ele vai saber falar. Ele não vai falar, não, quem pode ministrar é quem fez curso de instrutor. Porque isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito em lugar nenhum. Não está claro. Né? A norma inclusive, o manual da NR35 comentado, ele diz que o instrutor não é o cara que fez uma formação. O instrutor é aquela pessoa que tem vivência, que tem experiência prática no assunto. E aí você vê muita gente fazendo curso de instrutor. Enfim, como é que você vai sair de uma pessoa que não entende trabalhar em altura, como eu, aí você faz um curso de 40 horas e já vai virar mestre? Porque o instrutor é o mestre. Já então, vai ministrar o curso, né? Não faz o menor sentido. Então, o profissional de resultado, ele sabe disso, né? E ele foge dessas armadilhas aí de ser instrutor fácil, né? De uma hora para outra. Você com o cursinho de 40 horas. Um profissional de resultado, a gente está quase chegando no final já, não busca culpados, ele busca a causa. Tá, na segurança do trabalho, a gente tem um defeito muito grande de sempre buscar o culpado, né? Quem foi que fez, né? Então, o profissional de resultado, ele não busca culpado pela falta de investimento. Ele vai saber que a falta de investimento não é culpa de uma pessoa, é culpa de alguma situação. Uma situação financeira, talvez quando ele foi explicar alguma ideia para o empregador investir, o empregador não entendeu, talvez não é o momento financeiro da empresa para fazer aquilo agora, talvez ele quer fazer uma melhoria, por exemplo, no prédio da empresa, né? Colocar corrimão nas escadas, não sei o quê, melhorar a iluminação. O empregador fala, não tem como fazer agora, porque daqui 5 meses nós vamos mudar daqui, a empresa vai mudar. Então ele não vai culpar o empregador, vai saber, não, o empregador não vai investir, porque daqui a
alguns meses nós vamos mudar, ou daqui a alguns meses nós vamos fazer uma reforma geral. Então não fica, não, é culpa daquele, é culpa daquele, não. Ele vai entender o que aconteceu, ele não vai buscar um culpado, ele vai buscar a causa. O profissional de resultado, ele não busca um culpado por ganhar pouco, e dificilmente isso acontece com um profissional de resultado, tá? Dificilmente acontece. Mas quando acontece, ele vai saber que, na verdade, ele está ganhando pouco por alguma razão, e não por culpa de uma pessoa. Talvez aquela empresa não tenha maturidade de segurança, talvez aquela empresa não viu valor no trabalho dele, e aí ele vai ficar lá um tempinho até arrumar emprego numa empresa melhor. Quantos profissionais você conhece que vivem pulando de tech segurança, que vivem pulando de uma empresa para outra? Eu conheço vários. Profissionais que se encaixam muito fácil. Por quê? São pessoas que sabem vender o seu peixe, sabem vender a sua imagem profissional. Por exemplo, quando acontece um acidente de trabalho, o profissional de resultado nunca vai colocar na análise de acidente. Dificilmente ele vai colocar na análise de acidente. Então, vou colocar assim, que tem que treinar o trabalhador para que aquele acidente não aconteça de novo. Peraí, se você põe na sua análise de acidente que a medida de controle é treinar o trabalhador, você está dizendo que o acidente aconteceu por culpa dele. Jamais Você vai ver na análise de acidente de um profissional de resultado que o acidente aconteceu por ato inseguro. Porque o trabalhador, normalmente, no ambiente de trabalho, ele responde às pressões do ambiente. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele abre mão da própria identidade para se moldar ao ambiente. E na vida, a gente faz isso o tempo todo. Se você for trabalhar numa empresa onde todo mundo veste branco, você vai tender a vestir branco também, porque senão você vai se sentir fora. Na empresa é a mesma coisa. Se numa empresa a maioria dos trabalhadores não usa EPI, aquele trabalhador que às vezes até gosta de usar, ele vai tender a não usar também, porque ele vai tentar seguir a manada para ser aceito pelo grupo. E o profissional de resultado sabe disso, então ele não vai sair culpando a pessoa. Ele vai buscar entender o contexto da situação. O que levou aquele trabalhador, muitas vezes, a não usar o EPI? Será que ele pensou que aquele comportamento era aceitável? Por que ele pensou que aquele comportamento era aceitável? Que mensagens o ambiente de trabalho deu para o trabalhador para ele pensar que aquele comportamento era aceitável, né? Então, a CIPA foi um fiasco, ele não vai culpar, não, é o presidente, é o vice, é o quê? Ele vai entender, ele vai buscar entender por que a CIPA foi um fiasco. Faltou motivação aonde? Será que faltou feedback para a CIPA? A CIPA, normalmente, ela não funciona, quando ela não funciona é por conta de alguma causa, e não culpa de uma pessoa. Porque alguns dos eleitos, eles são eleitos e querem fazer mesmo. Eles querem fazer, mas eles não fazem porque, às vezes, não tem condição, não tem clima, não tem apoio. Ou não são bem direcionados, né? Não são bem direcionados, não tem feedback, não tem um plano de trabalho, aí não faz. Aí, por último, o profissional de resultado, essa aqui é muito legal. Ele sabe que EPI, IEPC e INRs não são suficientes para fazer uma boa gestão de segurança. Poxa, Nestor, agora você pegou pesado. Não, mas é verdade. Se você for pensar, você vai fornecer EPI para o trabalhador. Se não tiver clima de confiança na empresa, se os outros trabalhadores não usar, se a liderança da empresa não apoiar, o trabalhador não usa. Por mais que você ministre treinamento, pega no pé, dá advertência, tem casos de tech segurança ser ameaçado de morte na empresa. Por quê? Porque a empresa não tem cultura de segurança e ele fica tentando pegar o trabalhador e forçar o trabalhador de baixo a usar. E não é assim. Você tem que tentar trabalhar a cultura que cerca o trabalhador. Para aí ele vai usar o EPI naturalmente. Não adianta você ficar batendo em cima do trabalhador. Você tem que entender quais são as pressões que exercem sobre o trabalhador para que aquele trabalhador entenda que o não uso do EPI é um comportamento aceitável. Né? Mas isso não está na NR. Por isso que eu estou falando, tem que ir além da NR. Por exemplo, a NR5. Ir além. Na NR5 mostra como você dimensionar uma CIPA, como você treinar, se sair um cipeiro, o que você faz, mas não mostra como você ter uma CIPA eficiente. Você não tem lá sacadas motivacionais, comportamentais. Você não tem. Então, a NR5, ela é insuficiente para você ter uma CIPA eficiente. Se você quer ter uma CIPA eficiente, tem que ir além da NR5. Então, por isso que as NRs não são suficientes para fazer uma boa gestão de SST. A nova NR1 é a prova disso. A nova NR1 diz que, no momento da análise de risco, tem que envolver o trabalhador. Agora, a norma não fala como a gente vai envolver esse trabalhador. São estratégias
que só um profissional de resultado vai buscar entender, porque o profissional de resultado ele é inconformado, então ele vai buscar entender o que eu posso fazer dentro do meu contexto, dentro da minha empresa, para envolver os trabalhadores, para envolver a CIPA, para que eu possa contar com eles na hora de fazer reconhecimento do risco, contar com eles para usar o EPI, vírgula, etc. E por isso que o profissional de resultado, ele tende, não é sempre que isso acontece não, tá? Mas ele tende a olhar para outras vertentes também. Por exemplo, o profissional de resultado, em muitos casos, ele vai buscar saber de Behavioral Based Safety, né, que é o programa de segurança comportamental. Vai buscar saber o que são os programas de segurança comportamental. Eles se apoiam no quê? Então, às vezes, na minha empresa, eu não tenho condição de implementar um programa desse completo. Mas eu posso, às vezes, implementar pequenos pedaços que podem ajudar a minha CIPA a ser eficiente, que pode ajudar a ter um melhor diálogo com o trabalhador. Por exemplo, profissional de resultado, quando ele percebe que não dá para fazer segurança só baseada em EPI, EPC e NR, em muitos casos ele vai buscar Safety Differently, né, que é a segurança diferente, né, que veio lá do CPDEC da Austrália. Em muitos casos, né, ele pode gostar do Safety 2, né, que é a segurança 2, que é uma forma nova de fazer segurança. Ele pode buscar, porque ele sabe que as NRs não são suficientes, então ele vai buscar outra coisa. Ou ele pode, buscando novidades, ele pode encontrar o HOP, né? Human and Organizational Performance, que é a performance organizacional e humana. De repente ele pode encontrar isso, né? E o HOP se baseia em apenas 5 coisinhas, que são o seguinte, vou até ler para vocês aqui, rapidinho, estou quase acabando, Valé. Vai lá. Pessoas cometem erros, né? Então, o HOP se apoia em 4 coisinhas. Pessoas cometem erros, isso é vital. Culpar não corrige nada, então não adianta culpar as pessoas, isso não corrige nada. O contexto é que dirige os comportamentos dos trabalhadores. Aprendizagem na empresa é vital. E como os líderes respondem às falhas, importa muito. Então, o profissional de resultado ele vai buscar essas outras visões para ele conseguir humanizar a aplicação da segurança do trabalho. Porque a letra da NR ela é muito fria. Entre a NR e a prática fica um gap, fica um buraco, fica uma distância. E aí você tem que preencher com outras visões, com outras abordagens, com aspectos comportamentais, né, chegar perto do trabalhador, envolver a liderança, vírgula, etc. Um profissional de resultado está ligado em tudo isso. Por isso que eu disse para vocês, é um profissional raro, não é fácil encontrar. E a empresa que, quando encontra um profissional de resultado, normalmente ela não deixa esse profissional escapar entre os dedos. Mas, e se você não é um profissional como esse, será que você consegue se moldar? É totalmente possível, meu amigo e minha amiga. Só que vai precisar de um trabalho aí de médio e longo prazo para você se encaixar nisso. Para você se encaixar nessa realidade que é ser um profissional acima da média. Porque, como diria o Romário, né, o nível é baixo. Você precisa sair do nível. Para sair do nível, você tem que ser diferente, assim como o Romário era, né? Goleador, um cara de resultado. E você, usando analogia, você tem que ser um cara, uma moça de resultado na segurança do trabalho. E dá para fazer. Tem vários caminhos para você poder chegar lá. Então é isso, Valério, a minha apresentação, e a gente segue aí para responder dúvidas se tiver. Vamos lá. Perfeito, meu caro, perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Disse tudo, né? Disse tudo. Vai ficar difícil até de eu complementar alguma coisa aqui. Mas eu vou fazer alguns complementos. Você fez uma abordagem assim extraordinária. Vou tentar fazer de uma forma diferenciada para somar aí com tudo isso que você trouxe para a gente. Para complementar um pouquinho aqui, né, com algumas dicas também relacionado a essa questão, o que daria para dizer? O que eu poderia dizer é o seguinte: eu poderia dizer que a questão do resultado ela está muito ligada a você ter clareza de onde você quer chegar, né? E para isso, você precisa aprender a estabelecer metas. Então, tem que saber estabelecer metas, aprender a estabelecer metas, que vai muito de encontro com o que você falou aí, em alguns momentos, vários momentos, você falou em planejamento, né?
Então, estabelecer metas, depois de ter as suas metas, essas metas estabelecidas, você vai ter que esmiuçar essas metas, ou seja, detalhar como que você vai fazer para chegar lá. Então, o profissional de resultado, ele trabalha muito com metas, né? Com metas claras, né? Sabendo onde quer chegar. Sem isso, sem metas claras, definidas, né? Se não tiver uma meta com plano de ação, né? Com plano de ação definido também, é o que o Nestor falou, tem que ter escrito, né? Tem que ter escrito, vai para uma reunião, quais são suas metas para essa reunião? Está delineado tudo que você tem que conversar nessa, você tem que estar preparado, né? Então, elaborar um plano de ação e fazer um monitoramento contínuo do seu plano de ação. Tá? Sem isso, dificilmente, na minha opinião, se consegue ter resultados. Você vai ter dificuldade, vai ter muito mais dificuldade de ter resultados. Né? Uma outra coisa que a gente podia comentar aqui, que daria para comentar aqui, que no meu ponto de vista, tem atrapalhado bastante, Nestor, os profissionais, as pessoas atingirem resultados, é até a dificuldade, vamos falar de outras coisas, já que você falou de quase tudo aí, gerenciar o tempo, né? A dificuldade de gerenciar tempo. Nós nunca tivemos tantos ladrões do tempo como temos atualmente, né? Até quem está acompanhando a gente pode dizer aí, né, se já não foi, já não é refém, já não teve problemas com algum, já foi vítima aí dos ladrões do tempo, né? Então existem diversos ladrões do tempo. E hoje tem gente aí que, pelo simples fato de não conseguir ficar minutos, horas, sem usar o celular, olhar o celular, acompanhar as redes sociais, ele deixa de se aprimorar, ele deixa de se inscrever em cursos. Tem gente que não participa de curso, não é nem por questões financeiras, é porque a cabeça dele está tão refém de ladrões do tempo que ele não quer deixar esses ladrões do tempo para fazer outras coisas. Então não consegue se concentrar para criar algo novo, ou sem perceber, passa horas, né, com esses ladrões do tempo aí, com o celular, por exemplo, entre outros que podemos citar aqui, e no final isso vai impactar, né, isso impacta consideravelmente no desenvolvimento dos seus resultados. Então, acho que daria para a gente complementar com essas questões. E até, Nestor, se você quiser complementar alguma coisa com essa questão aí do gerenciamento do tempo, né? Fique à vontade, outras coisas. Isso é fundamental, cara. É gozado, né? Uma das reclamações que a gente mais vê é falta de tempo, né? Falta de tempo, falta de tempo. E às vezes até dentro dos cursos, dentro da sala de aula, a pessoa reclama que não tem tempo e tá no celular toda hora. E aí depois que o professor passa o exercício que ele já discutiu em sala, a pessoa não sabe fazer. Porque em vez de ela estar prestando atenção na bendita aula, ela está no celular, né? E já saiu pesquisa sobre isso, né? Diz que o brasileiro gasta, se eu não me engano, 2 horas por dia, em média, no celular, nas redes sociais, né? Imagina isso, cara, 2 horas por dia. O que daria para fazer em 2 horas? Quantas páginas de um livro daria para ler em 2 horas, né? 2 horas é muito tempo. Então, por isso que tem pessoas que até não entendem, mas eu sou assim, eu abro meu celular de manhã, mas eu não aciono a internet normalmente, eu vou acionar a internet lá pelas 10, 11 horas, aí eu vejo o que está tudo escrito lá, respondo o que tem e fecho de novo, e vou ver depois, e tem pessoas que eu demoro 1 dia, 2 dias para responder, porque você não pode ficar refém do seu celular. Né? E o tempo, ele é nada mais, nada menos do que o recurso mais valioso que existe no mundo hoje. Mais escasso, mais valioso. Imagina um cara, esse dia eu estava pensando, imagina um cara como o Silvio Santos. O que ele não daria para poder viver 10 anos a mais? Quer dizer, não pode. Porque o tempo, não dá para comprar o tempo. Ele é escasso. Uma vez que o tempo foi, ele não volta mais. Então a gente tem que usar muito bem o nosso tempo, né? Ficar refém de rede social, dos ladrões, né, de tempo, acaba fazendo com que você chegue ao final do ano sem ter feito muita coisa. Eu me lembro, assim que começou o período de pandemia, né, eu até fiz um vídeo bem provocativo, o título era você está de férias ou você está em quarentena?
né? Por quê? Tem muita gente que estava em quarentena, recebendo da empresa, que podia aproveitar aquele tempo afastado do trabalho para poder se preparar para voltar para a empresa, dar mais gás, resolver os problemas. Não, e a pessoa vai assistir Netflix. Não, está parecendo que está de férias ou está de quarentena. Então, é triste ver isso acontecer, mas a gente sabe que cada ação gera uma reação, né? E Exato. quando você gasta o seu tempo, o tempo não volta mais. Depois não adianta ficar chateado quando um colega conseguiu um emprego melhor que o seu, quando ele conseguir comprar uma casa e você não, porque às vezes a gente só vê a vitória dele, né? Mas não vê o que ele faz do tempo dele, né? Como ele usa o tempo dele para chegar até o resultado esperado, porque todos os grandes empresários, todos os grandes líderes, eles são bons gestores de tempo. Essa é uma das chaves para ser bem sucedido, até na segurança do trabalho também. Perfeitamente, em tudo, né? E isso é algo que tem prejudicado muito as pessoas de uma forma geral, essa dificuldade de gerenciar tempo. Então, aquele profissional que é focado em resultados, que consegue ter bons resultados, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele consegue administrar bem o seu tempo, definir ao longo da sua jornada, do seu dia, fazer uma agenda, né, ter agenda, que você falou aí, né, dos planejamentos, fazer uma agenda um dia antes daquilo que você vai fazer amanhã, ou até com antecedência maior, né, e se policiar para não ser vítima desses ladrões do tempo. Isso aí é algo que nós temos que procurar usar a tecnologia como a gente está usando aqui, ao nosso favor. Então, ocupar o tempo para obter conhecimento, claro, a gente não está falando aqui que a gente não pode se divertir, assistir uma série, não é isso. Mas nós devemos saber dosar isso, né? Saber que não podemos ficar vítimas, né? Então, quando você tem aquele hábito, né? Eu falei de séries agora, vamos maratonar série. Todo final de semana o pessoal está maratonando série, né? Está maratonando série. Isso aí acaba viciando o seu cérebro de forma que você não faz outras coisas, ou não vai querer fazer outras coisas. Então, é esse controle do tempo. A gente sabe que precisa, sim, dos momentos de lazer, isso faz parte, tem que ter, mas nós temos que controlar para que a gente não seja vítima desses ladrões do tempo aí, né? Legal. Tem até uma frase muito interessante sobre isso, que diz o seguinte: você não escolhe o seu destino. Presta atenção nessa aí, galera. Ó. Você não escolhe o seu destino. Você escolhe os seus hábitos e os seus hábitos escolhem o seu destino. Sacou isso aí? Vou repetir a última vez, hein? Porque essa é muito boa. Você não escolhe o seu destino. Você escolhe os seus hábitos. E os seus hábitos escolhem o seu destino. Legal essa, né? Legal. Muito bom. Excelente, excelente. É bem isso. Então, é a questão do hábito, né? Quais são os seus hábitos? Você monitora seus hábitos? Eles são produtivos? Eles ajudam você a potencializar as suas ações? Eu acho que é isso, né? É refletir, né? Se aquilo que nós estamos fazendo hoje está, de certa forma, contribuindo para que a gente atinja os nossos resultados, né? Como demonstrar seu plano preventivo para empregadores onde não há cultura de segurança? E aí, Nestor? Essa é boa, hein? Oliveira, o negócio é o seguinte, meu querido. A primeira coisa que o profissional de segurança tem que fazer é mostrar para o empregador o que ele ganha implementando o plano preventivo. A gente vê muitos profissionais que querem vender o plano preventivo para o empregador como se o empregador fosse um técnico ou um engenheiro de segurança. Ele não é. O empregador, ele não abre empresa para fazer filantropia. Ele abre empresa para ter lucro. Claro. Então, você tem que mostrar o que o seu plano vai fazer a empresa economizar ou vai fazer a empresa ganhar financeiramente. É isso que o empregador quer saber. E, normalmente, todo investimento em segurança traz algum resultado. Só que você precisa materializar isso. Lembra daquela etapa onde eu falei? Levar isso para o escrito, para o empregador, por escrito. Ó, empregador, se eu investir aqui, o retorno do senhor vai ser aqui, e o senhor vai ter esse retorno a partir de 1 ano, a partir de 2. Em 4 anos, o senhor já vai ter ganhado tanto. E nem sempre dá para fazer isso. Quer ver um caso onde não dá para fazer? Ações na justiça. Vamos pensar que você está fazendo muita ação na justiça por conta adicional de insalubridade. Esse é complicado, mas daria ainda assim para você falar, empregador, ó, gente, vamos fazer uma avaliação quantitativa do ruído, bem feita, vamos fazer um bom laudo de insalubridade, e aí toda vez que alguém entrar contra a gente vai ter argumentos sólidos
para ganhar do trabalhador na justiça se a gente conseguir diminuir esse ruído abaixo do limite de tolerância. Vamos lá fazer, empregado? Aí sim, né? Porque toda vez que alguém entrar na justiça, você vai ter uma chance muito maior de ganhar se você fez um bom trabalho preventivo. Então, esse é um dos raros casos onde não dá para você metrificar especificamente. Mas se a empresa tem gasto no FAP, é fácil metrificar, você trazer em número. Adicional de insalubridade, é fácil. Custo de exame médico, né? Quando a gente fala de custo de exame médico, a gente não está falando só do exame, a gente está falando do exame, está falando do vale transporte, está falando do tempo que o trabalhador gasta para ir até na clínica. Então, você tem um setor que 10 trabalhadores fazem exame todo ano por conta de estar exposto a algum risco. Quanto isso custa para a empresa, esse exame? Né? O erro é calcular só o valor do exame. Não, é só o valor do exame. É o vale transporte, é o tempo de deslocamento. Às vezes o trabalhador sai da empresa 3 horas mais cedo para ir na clínica e voltar. Às vezes ele vai de manhã e nem volta mais. Tem que calcular. Ao longo de um ano, a empresa está perdendo não sei quantos centenas ou mil reais por causa desse exame médico. Aí você calcula exame médico, adicional de salubridade, aposentadoria especial, custo de EPI, etc, etc, etc. Se o empregador perceber e ele tiver confiança no seu argumento, que se ele investir, por exemplo, 40 mil, a partir de 2 anos ele já vai passar a ter lucro com isso, normalmente ele vai investir. Por quê? Porque é essa conta que ele faz nos outros investimentos da empresa. Todo investimento da empresa é feito nisso, é pensando num tempo de retorno que gira em torno ali de 3 a 4 anos. É ruim que esse papel de levantar os custos tem que ser feito por você, profissional de segurança. Ninguém vai te dar isso na mão. Você tem que ser um profissional inconformado, proativo, organizado, para poder levantar isso by yourself, né? Por você mesmo. E aí mostrar para o empregador, a chance de sucesso aumenta bastante, tá? Uma coisa é você apelar para o emocional do empregador, o senhor tem que neutralizar esse risco, senão o trabalhador vai ficar doentinho. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você vir com um número e falar, se o senhor investir 40 mil, em 2 anos o senhor já teve 80 mil de retorno. E aí, vamos fazer? Parcela no cartão em tantas vezes, hein? Tem outra coisa que dá para fazer. Vamos supor que você fosse contratar uma empresa completa para implementar a medida de controle. Será que não dava para vocês fazer com mão de obra caseira? Você estudava como fazer isso, mostra para o pessoal da empresa, para todo mundo. Será que não dava para fazer com mão de obra caseira? Então, diminuir esses 40 mil para 20 mil, alguma coisa assim. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Tá? A ideia por trás é só uma coisa, dinheirês. Né? O Mário Sobral, ele costuma dizer que o empregador só entende uma linguagem, o dinheirês. Então, se você conseguir mostrar para o empregador que, se ele investir, ele vai ter resultado financeiro, a chance de sucesso aumenta muito. Se você precificar isso em valores, ser objetivo. E não ficar fazendo poesia. Se ficar fazendo poesia, investe, porque o auditor vai multar, o trabalhador vai ficar doente. Esse tipo de argumento, infelizmente, nos dias atuais, não cola mais. Exato, exato. Maravilha, é isso aí. A gente tem o compromisso, nós profissionais de segurança do trabalho, de criar meios, estratégias para inserir a cultura da prevenção dentro das empresas, né? Então não podemos achar que o fato de a empresa não ter a cultura, nós vamos nos acomodar, né? E aceitar isso que não pode acontecer, né? E por que eu dei o exemplo de falar com o empregador? Porque se o empregador comprar a sua ideia de segurança, aí é top-down, meu filho. Aí é de cima para baixo. Aí a pegada é outra. Por quê? Entenda, o imediato quer garantir o emprego dele. E ele garante o emprego dele fazendo o que o empregador quer. Se o empregador quer segurança, o gerente de imediato vai querer segurança também. O trabalhador, claro, que é ligado ao gerente de setor, ele também quer manter o emprego dele. E ele vai fazer o que o gerente dele quiser para manter o emprego dele. Se o gerente dele quiser segurança do trabalho, porque o empregador dele também quer segurança do trabalho, isso vai top-down naturalmente. Então, a primeira coisa que o profissional de segurança tem que fazer, quero melhorar a cultura de segurança da minha empresa. Sensibilizar, converter o empregador. A partir do momento que você ganhar o empregador, você tem meio caminho andado. Por quê? Já tem vários estudos que comprovam que o empregador e os líderes da empresa, o peso deles na cultura de segurança gira em torno de 85%.
o dono da empresa e os gerentes de setor, o peso deles na cultura de segurança gira em torno de 85%. É eles que definem a cultura, porque o trabalhador ele só responde a, ao que ele tem, entendeu? Então, o trabalhador todo tempo respondendo aos estímulos que ele tem. Se a liderança da empresa, se o dono da empresa, os estímulos deles são no sentido de aqui a segurança é importante, aqui a segurança é importante. Se você quiser manter seu emprego, você tem que se cuidar, você tem que usar EPI, você tem que participar das reuniões. O trabalhador vai fazer. É diferente do que, infelizmente, a maioria da gente faz, nós fazemos, né? Porque a gente não vem de cima para baixo. Aí você fica batendo de frente com o trabalhador. E ocorre coisas horrorosas de tech segurança que entra no tapa com o trabalhador em obra, porque dá advertência para o trabalhador e ele sabe que o chefe dele, o líder de setor dele, não daria essa advertência. Então, quem é o técnico para me dar advertência se o meu líder imediato não me dá advertência? Aí fica complicado, né, Valério? Exatamente, é muito difícil. Então, é muito importante que a gente aprenda muito isso, né? Tenha essa noção, tenha esse conhecimento. E acho que daria para complementar com mais algumas informações aqui também, Nestor. É o seguinte, mais uma coisa que influencia, podemos dizer assim, que influencia muito nisso que a gente está falando, é o quê? Comprometimento e engajamento com a empresa. Então, o profissional, ele tem que estar envolvido, tem que estar comprometido, senão a coisa, ela não vai acontecer, né? Então, como que está o seu nível de comprometimento, de engajamento com a empresa? Agora é o seguinte, eu volto a dizer, né? Às vezes esse nível de engajamento, ele tá baixo, por quê? Porque você não tem a clareza de onde quer chegar, que é o que eu falei agora há pouco, né? E o inverso também se aplica. Às vezes você não tem metas claras e definidas porque não está comprometido com o processo. Então é importante pensar nisso. É importante a gente refletir nisso. E mais uma outra coisa, a gente tem que ser autorresponsável. Até tem um livro, é um livrinho pequenininho, talvez o Nestor já o conheça, né? O autor eu sei que você conhece, que é o Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro bem pequenininho, é tipo um livro de bolso, daí uma dica de leitura, quem quiser, né? Bem interessante, bem simples de ler. E autorresponsabilidade, ele vai abrir sua mente para essa questão, esse livro aqui. E, basicamente, a questão da autorresponsabilidade é o seguinte, muitas vezes os profissionais eles ficam colocando a culpa na empresa, nos gestores, nos trabalhadores, mas muitas vezes não cumprem com o seu papel, com o seu dever de casa, não fazem isso que o Nestor comentou, que a gente está conversando aqui nessa live, né? Claro, e até que ponto culpar resolve alguma coisa, né, Valério? Acho que o profissional sempre tem que pensar isso, né? Até que ponto culpar resolve alguma coisa? Ao invés de eu estar culpando alguém, eu não poderia estar gastando esse tempo e energia, né, para tentar criar estratégias, para entender qual é a solução, qual é a situação que está por trás disso, que está impedindo de acontecer. Porque normalmente tem alguma condição, alguma situação impedindo, não é só porque o gerente não quer. Tem alguma coisa por trás, tem que descobrir o que é para você tentar trabalhar na causa, né? Sim, né? Claro, eu entendo, a gente entende que tem muitas dificuldades aí nas empresas para aderir à segurança, à cultura da segurança do trabalho. Mas o que não pode acontecer é o quê? É você aceitar isso e resolver ficar aí apenas para cumprir tabela na empresa, né? Você precisa analisar o porquê das dificuldades e buscar formas para conseguir resolver, né? Pode ser o quê? Pode ser que você tenha que adquirir novos conhecimentos, criar novos relacionamentos, o que mais? Desenvolver novas estratégias, tá? Enfim, assim, mas o que você tem que saber é que a responsabilidade, de uma certa forma, é sua, né? Não podemos delegar, a gente não pode delegar nossa responsabilidade para os outros. Então, a gente tem que ser autorresponsável, né? Isso que eu acho muito, muito importante, né? E é o papel para um profissional que prevê, que quer ter resultados. Ok? Tem uma pergunta aqui, Nestor, vou pôr na tela, que é do Maicon. O Maicon coloca aqui, ó. Como se tornar um profissional de SST de resultados com o nível dos cursos de SST hoje no mercado, tanto a nível médio, TST, como superior, que é a pós-engenharia de segurança do trabalho? E aí, você quer comentar alguma coisa sobre a pergunta do Maicon? Então, Maicon, realmente os cursos não ajudam muito. Mas isso não é culpa só da formação do técnico ou do engenheiro, não. Acho que
quase em todos os cursos é a mesma situação, né? Até pelo tempo enxuto e porque eles têm que cumprir uma carga horária, um conteúdo programático já determinado pelo MEC, alguma coisa assim. Então, ele é obrigado a cumprir aquilo, ele fica sem tempo para ver assuntos realmente importantes. Quantas vezes você vê no curso inglês voltado à segurança do trabalho, português voltado à segurança do trabalho? Puxa vida! Será que não daria para colocar alguma coisa mais focada na segurança em si? Não, você vai ter que ensinar português mesmo, inglês voltado à segurança. Não que não seja importante, mas para o profissional desempenhar na área, talvez colocar no conteúdo programático técnicas de negociação, técnicas de elaboração de projetos, no sentido de, não de projetar uma casa, mas projetar um sistema de gestão, de segurança. Será que não seria melhor as escolas fazer isso? Então, a maioria das escolas está perdida nisso aqui, ó, no cascalho, e às vezes também não consegue ter o suporte de algum profissional para ajudar a criar um bom conteúdo programático e não faz frente, né? Então, daí o que a gente disse lá no início da live, Michael, o profissional de resultado, ele é um profissional que ele não depende do sistema e não depende da empresa. É como se o profissional fosse ele mesmo fosse uma empresa. Ele sabe fazer a leitura do ambiente, ele sabe fazer a leitura da necessidade dele e ele vai atrás, né? Tem que ir atrás, né? Eu sei que fica meio arrogante, mas só dando exemplo, esse ano eu já li vários livros de outros temas dentro da segurança do trabalho que eu nem conhecia, porque eu senti a necessidade, eu vejo que o mundo está mudando, quando você fala em segurança do trabalho, o mundo está mudando, tem muita coisa nova. Então, o profissional de resultado vai atrás, porque se ele depender da escola, se ele depender de curso técnico superior, ele não vai conseguir fazer frente aos desafios, né? Então, primeira coisa, saber fazer uma boa leitura do ambiente é fundamental, né? Ter bom senso. E a segunda coisa é, a partir do momento que você detectou qual é a deficiência, vai atrás, vai buscar conhecimento para poder resolver isso. E a gente vive na era da informação, né? A informação é que não falta. Talvez a dificuldade de hoje em dia vai ser filtrar, né? Vai ser descobrir o que você vai estudar. Por exemplo, filtrar. Esse é um desafio. A gente vê muito falar sobre segurança psicológica. Eu falei, cara, será que já tem livro sobre isso? Quando eu fui pesquisar, em português ainda não tem, né? Mas em inglês tem uns 3 ou 4. Eu tive que filtrar. Falei, e agora? Por onde eu começo, né? Aí você sofre do excesso de informação, né? Verdade. E também complementando essa questão que o Maicon colocou aí, eu acho assim, quase todos os cursos, se não todos os cursos que você faz, que seja técnico, graduação, eles deixam muito a desejar. Não estou falando nem se é estadual, se é particular, se é público, enfim. Geralmente é muito teórico, né? Então vai ficar muito na dependência de quem? Do aluno. O aluno que tem que analisar, opa, isso aqui está deficiente, eu preciso buscar mais informação, eu preciso ler mais. É algo que dificilmente os alunos fazem no período que estão estudando, buscar mais informação sobre aquela matéria, sobre aquele conteúdo. Então, isso geralmente vai acontecer depois que se formam, que aí vão fazer os cursos, aqueles, né, que se empenham, que querem resultado, vão fazer cursos complementares. Porque, ou ler também, né, Valério? Às vezes o cara leitura, não faz... Exato, obter conhecimento, né? Obter conhecimento para complementar aquela deficiência. E realmente, hoje, na área de segurança do trabalho, nós temos os cursos, agora falando mais especificamente da área de segurança do trabalho, os cursos com muitas deficiências, com uma metodologia muito lá no passado, e a gente tem muita coisa nova, uma sistemática nova, gestão mesmo. Os cursos de segurança do trabalho não são focados em gestão. Raros profissionais, raros professores falam sobre gestão da forma que deveria falar num curso técnico, numa pós-graduação. E hoje nós estamos falando muito sobre gestão, que é o que está por vir aí, com, né, gerenciamento de riscos ocupacionais, por exemplo. Essa questão que o Nestor falou aí, de questão, as doenças psicossociais, a questão psicológica, né, que tanto tem afetado os trabalhadores. Então, os profissionais de segurança do trabalho saem sem saber nada, praticamente, quase nada, sobre isso, né? Muito pouco sobre a questão psicossocial, psicológica. Então, a gente tem que buscar conhecimento, né? Ferramentas de gestão, né? Eu falei hoje aí, plano de ação, definição de metas. Isso é muito pouco abordado nos cursos de formação. Isso faz muita falta para
os profissionais, com certeza, né? Com certeza. Então a gente tem que buscar, né? Buscar a informação, né? E claro, atinge mais resultados aqueles que buscam desenvolver também o quê? Habilidades, né? Então, sempre estão adquirindo novos conhecimentos, aqueles que estão sempre adquirindo novos conhecimentos, né? E outra coisa, né, Nestor, uma coisa que ajuda muito, a gente falou aqui, você falou dos livros, falei dos cursos, tem os vídeos, tem as lives, mas ajuda muito também a gente ter mentores, né? Ter mentores, profissionais que podem fazer o quê? Que podem te ajudar a atingir os seus objetivos. Então, muitas vezes as pessoas, os profissionais desanimam porque o caminho parece ser muito lento, muito devagar para atingir os seus resultados. Então, gostariam que fosse mais rápido, né? Bom, para isso, a melhor forma é você, para ir mais rápido, para atingir resultados melhores e mais rápidos, uma das formas é você ter profissionais que te ajudem, né? Que te ajudem, que possam potencializar essa caminhada de uma forma que você consiga chegar mais rápido, né, Nestor? O que você Isso, tem até um diria em termo para relação a isso? isso, né? Que é diminuir a curva de aprendizado, né? Então você tem uma curva de aprendizado muito mais, né? Muito maior. E quando você tem um mentor, alguém que vai pegar no seu braço, vai tentar te ajudar, vai falar, ó, talvez por aqui seja melhor, avalie aí. Né? Então o mentor não vai dizer para você o que fazer, mas ele vai te mostrar alguns caminhos para você, na sua realidade, entender o que é, implementar e diminuir a sua curva de aprendizado e a curva de resultado também, né? O que é mais importante. Sim, Então, como eu exatamente. disse, né, no início, o nível é baixo. O nível na segurança do trabalho é baixo. Então, se você tiver um mentor, se você tiver quem te ajuda, quem vai sentar com você e falar, olha, talvez por esse caminho aqui seja melhor, avalia. Talvez, olha, tem esses outros dois caminhos aqui que talvez você não tenha visto ainda. Que tal? E vai te falar, ó, próxima semana você deveria fazer pelo menos isso, isso e isso. Né? Te ajudar a você montar o seu plano de trabalho, né? Exato. Te ajudar a Direcionar. montar o seu plano de carreira, né? Poucos profissionais têm isso, Valério, plano de carreira. Verdade, verdade. Eu tenho um mapa mental aqui que eu nomeei ele do mapa da vida, onde eu escrevo, todo ano eu vou lá, em janeiro eu escrevo o que eu quero para aquele ano. E aí eu vou lá e durante o ano eu dou algumas mexidas, e eu tenho ali várias tarefinhas que eu tenho que executar ao longo do ano para chegar até o resultado. E é erro e tentativa, a vida é isso, você tem que determinar o que você quer, determinar a estratégia e colocar em prática. Sempre você vai ter resultado? Não, mas é importante estar em movimento, né? O problema é que Exato. muita gente na nossa área está parado ainda, né, Valério? Está parado, está no passado. E eu sempre parto do princípio que a gente tem que procurar fazer com que a segurança do trabalho aqui no Brasil, a gente leve ela, aumente o nível dela, aumente o nível dos profissionais que estão envolvidos. Então tem que ter mais conhecimento, né? Essa questão que o Michael colocou ali, essa deficiência que a gente falou que tem nas instituições, nos cursos. Então, existe formas para potencializar isso, que é o processo de mentoria, né? E como nós estamos falando sobre mentoria aqui, quem não acompanhou a live, numa live que nós fizemos recentemente, nós falamos sobre essa questão de mentoria, tá? E gostaria de lembrar aqueles que já assistiram e falar para aqueles que não assistiram a live que você, profissional de SST, vai ter uma oportunidade única aí para poder participar de um processo desse. Né? Não sei se alguém já participou de processo de mentoria. Eu vejo que na área de segurança, pelo menos da forma como a gente vai estar querendo fazer aqui, eu nunca vi, né? Então, um processo de mentoria que vai ser comigo, com o Nestor, ou seja, nós dois vamos estar envolvidos nesse processo aí. E, inclusive, estão abertas as pré-inscrições. Quem tiver interesse, as pré-inscrições, que é para a gente formar uma lista de interessados. Quem está interessado em fazer mentoria com a gente? Não é ainda a inscrição, tá? E é só uma pré-inscrição. E já temos, inclusive, um site, né? Acabamos de liberar aí a página onde você poderá fazer essa pré-inscrição. Tá? Então, quem tiver interesse, eu vou até colocar aqui, Nestor, para o pessoal, quem tiver interesse vai acessar esse site aqui, ó. Então, o site da mentoria se chama www.mentorseg.com.br,
tá? Nesse site a gente explica muita coisa, como vai ser essa mentoria, esse processo de mentoria. Então, por ali você vai conseguir entender melhor, né, como que isso vai funcionar. O que eu posso dizer para vocês aqui rapidamente, né, nosso tempo já, a gente estipulou 1 hora, já passou um pouquinho disso, já estamos finalizando, mas que será algo assim bem interessante, bem transformador. O que vai acontecer? É uma mescla de conhecimentos atuais, então vamos atualizar em relação a vários temas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então vai ser uma mescla de assuntos de SST com desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então vai ter lá para a gente falar essas questões todas que o Nestor colocou, que a gente que traz lá de fora, o que está sendo aplicado lá fora, que nós podemos aplicar aqui dentro para realmente fazer algo diferente, né? Para fazer a coisa acontecer mais rapidamente. Então tudo isso vai estar envolvido em muito mais coisas. Então, e vai ser uma mentoria de 1 ano. Olha só, serão 12 meses com duração de 4 horas, cada encontro é online, teremos encontros online com duração de 4 horas mensais, em mentoria em grupo, né? Então, e você vai ter a oportunidade, quem participar com a gente desse projeto aí, vai ter oportunidade, claro, de conhecer vários outros profissionais de segurança e saúde do trabalho, profissionais de excelência, com certeza, nas suas áreas, aí vai poder fazer network com esse pessoal, quem sabe daí fazer parcerias também. Bom, enfim, tem muita coisa envolvida aqui. É para quem quer se tornar um profissional de alta performance, realmente se tornar um profissional de excelência, né? Um profissional de resultados, que é o que a gente está falando aqui, né, Nestor? Quer completar mais alguma coisa aí? Exatamente. E uma coisa importante é o seguinte: a nossa mentoria, o nosso objetivo é fazer uma mentoria prática. Então, Exato. toda reunião você vai ter lá as tarefas que você vai ter que fazer, né, para você ir para o próximo nível, cara. Você não vai ir para o próximo nível assistindo mentoria todo mês e nunca colocando nada em prática. Então, você vai ter a faca e o queijo na mão para poder fazer sua carreira em SST romper. Ah, estou desempregado. Você vai ter a faca e o queijo na mão para ter estratégia para voar através em busca do seu emprego. Ah, eu estou empregado, mas da minha empresa eu não consigo implementar SST. Você vai ter a faca e o queijo na mão para você finalmente conseguir ter clareza para saber por onde começar a convencer o empregador. Ah, o GRO vem aí, eu não sei por onde começar. Você vai ter clareza para você entender o que você vai fazer, as primeiras ações e o passo a passo para você implementar o gerenciamento dos riscos ocupacionais no seu ambiente de trabalho. Então, nosso objetivo é fazer uma mentoria. E é por isso que tem 1 ano, porque a gente vai entrar em cada um desses pilares fundamentais para você Exato. Ser um profissional de resultado. Esse é o nosso objetivo. E olha, gente, não existe. É a primeira vez que, assim, eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar de. Quem ouviu falar de mentoria de 1 ano, isso é muito raro. Isso significa o quê? Que nós queremos estar realmente durante um bom tempo para formar um grupo de profissionais aí que vão se destacar no mercado de trabalho. A ideia é essa, né? É trazer novidades, é trabalhar questões não só profissionais, mas pessoais também, que às vezes pode estar travando, atrapalhando. E então é isso, vai ser algo bem interessante, bem diferenciado. Então, quem tiver interesse, já faz aí parte da lista, porque quem estiver na lista vai ter prioridade depois quando a gente abrir as inscrições, tá? Nós vamos abrir as inscrições logo em breve, e quem estiver fazendo parte da lista de interessados desse processo de pré-inscrição serão os primeiros a serem avisados, até porque nós temos limite de vagas, né? Vai ter muitas vagas assim. Então é algo para... Nós vamos começar esse processo de mentoria no ano que vem, em janeiro do ano que vem. Então, quer dizer, 12 encontros. Vai de janeiro do ano que vem, de 2021, até janeiro de 2022. Encontros mensais. Encontros mensais, e não vai ficar baseado apenas nesses encontros também. Terão várias tarefas, várias atividades. Olha o site, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e depois, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, entram em contato com o Nestor. Pode falar com a gente. E, antes de finalizar por aqui, já estamos finalizando, mas dizer uma outra coisa que também influencia muito em resultados, Nestor. Não é relacionado a questões técnicas, mas é o seguinte, eu sempre falo que nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso coração, né? Então, procurar sempre se alimentar, né? Alimentar o quê? Alimentar a nossa mente, alimentar a sua mente com coisas boas, com boas leituras, com bons vídeos, com o que mais?
cuidar da sua espiritualidade, da sua conexão com Deus, independente da sua religião. Então, a questão do corpo, fazer exercícios, nem que seja por poucos minutos por dia, aí, mas se tiver consistência, vai ajudar. Né? E quando digo também cuidar do coração, pessoal, eu estou querendo dizer o quê? Tem relação com sentimentos, sim, pensamentos também, né? Que maus pensamentos, maus sentimentos vão prejudicar o coração, mas também tem relação com a sua alimentação, né? Alimentação, com aquilo que você come, com aquilo que você bebe. E se não cuidarmos disso, também poderemos ter dificuldades. Isso influencia na nossa vida, isso influencia e dificulta atingir os nossos objetivos, os nossos resultados. Ok? Meus caros, gostaram da live? Diz para nós aí, diz para mim, diz para o Nestor o que vocês acharam da live. Quem gostou, faz o seguinte, ó, tira um print, né? Tira um print, publica nas redes, marca o Nestor, me marca também, que a gente republica aí depois nas nossas mídias digitais. Nestor, diz aí suas últimas palavras para, na sequência, finalizarmos por aqui. Bom, vou só fazer um apanhado rápido, né? Você, para ser um profissional de resultado, tem que ser autorresponsável, igual o Valério colocou ali, né? Então, vou repetir a frase que eu disse, né? Não é você que define o seu futuro. Você define os seus hábitos e os seus hábitos definem o seu futuro. Dá para fazer muito mais, dá para ser muito mais, mas a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ser, de trabalhar, para a gente buscar lugares mais altos na nossa carreira, na nossa vida pessoal e profissional também. Sempre é possível crescer, sempre é possível evoluir, mas crescer dói. Dói, dá trabalho, é desconfortável, mas normalmente vale a pena. É isso aí. Obrigado pela presença de todos. É isso aí, pessoal. Não deixe de fazer a pré-inscrição para a mentoria. Então, como eu disse, os pré-inscritos serão os primeiros a serem comunicados na abertura das vagas, terão prioridade, então não perca essa oportunidade. E o Nestor e eu teremos mais uma live, vai ser no sábado, dia 17/10, às 19 horas. Então já programa aí, né? Nós vamos falar sobre PGR, sobre Programa de Gerenciamento de Risco. É uma live mais técnica. E essa live vai ser no canal do Nestor, tá? No YouTube, no canal do YouTube do Nestor, ok? Durante a semana eu vou realizar mais lives lá no meu Instagram. Quem não segue lá, Valério Wagner Oficial. Então você pode me acompanhar por lá também. Meus caros, então agradeço a presença de todos. Gratidão, Nestor, pela participação. Gratidão a todos vocês aí por ter acompanhado a gente até aqui. E aguardamos vocês numa próxima live. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Nestor. Até.